A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, todos nós, capítulo de número 15. Deus é bom. Muito bem. 2 Samuel, capítulo 15. Esperar você abrir o texto. Se você já achou no endereço certo, você podia dizer assim, amém, querido? Amém? Muito bem. Eu queria falar um pouquinho hoje à noite sobre um tema que já ministrei aqui em outra oportunidade, e eu entendo que seja a hora propícia de nós ouvirmos outra vez, para que a gente possa orientar nosso coração e crescer na graça, na fé, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então eu queria falar um pouquinho sobre ladrões de coração, tá bom? Esse é o tema daquilo que eu quero tratar, ladrões de coração. 2 Samuel, capítulo 15. Eu não sei se você já teve uma pequena aventura ou uma experiência, ainda que passageira e rápida, com essa ideia de se apropriar de algo que não lhe pertence. Se você pensar um pouquinho na sua vida, talvez você vá se lembrar de um período onde você era mais jovem, talvez assim como eu, e você vai se lembrar de um momento onde você teve uma pequena aventura, um deslize nessa área, e você foi naquele exato momento um ladrão de alguma coisa. Quando eu era mais jovem, mais menino, eu fui educado na igreja desde cedo, então aprendi desde cedo que nós não devemos pegar absolutamente nada que não seja nosso. Mas sabe como que é menino, né? Menino gosta de desafiar aquilo que é ensinado, gosta de pegar aquilo que gosta. Aliás, acho que todo mundo tem um pouco disso no seu coração. E eu me recordo quando nós morávamos ali, na Saldanha Marinho, e foi feito ali o calçadão da 13 de maio, porque eu morei na 13 de maio antes de fazer o calçadão. Mas o calçadão da 13 de maio foi feito, nós morávamos muito perto, e lá no calçadão tinha um centro de macumba, eu não sei se era pai João, pai alguma coisa, aqueles que põem aqueles pai velho, assim, aqueles preto velho fora, e era um preto velho e uma outra, eu não sei se como é que é o nome, tem um preto velho, é um homem e uma mulher, pronto, tudo velho, estava lá. Aquelas duas estátuas, aquelas cumbuca enorme assim, e o povo passava pela 13 de maio e punha lá umas moedas. Era na porta, né? Então, era na porta da 13 de maio, a turma passava naquelas cumbucas da casa de macumba e punha as moedas, era uma oferenda, né? E o jovenzinho aqui na época olhava aquela cena, nossa, né? Que desperdício. Então você imagina a cena. O santo aqui começava a passar lá e eu, naquele pensamento de menino, naquela aventura de bandido iniciante, eu fui lá e catei umas par de moedas. E o que eu fiz com o produto do roubo? Fui para o bar que era na esquina. E lá no bar da esquina comprei um punhado de bala. Naquela época tinha aquela música que era assim, você vai lembrar se você for da minha época. Quem ri é porque é daquela época, quem não ri não vai saber nada. Roda, roda, roda baleiro, atenção, quando o baleiro parar, põe a mão, pega a mala mais gostosa. Não, aquilo ficava na nossa alma. Os meninos ficavam, roda, roda, baleiro. Então, o baleiro, quando a gente olhava para aqueles baleiros do bar, tinha bala lá dentro. Tem uma turma rindo aí, porque é dessa época do baleiro aí. E aí, fiz uma vez, papai e mamãe não sabiam do que eu estava fazendo. Fiz duas. E o preto velho começou a ficar nervoso, né?
Eu estava roubando oferenda no centro de macumba, meu irmão. Filho de crente. E aí, um belo dia, sem papai saber, sem mamãe saber, sem ninguém saber, a minha boca, ela amanheceu cheia de ferida. Cheia, não contei para o meu pai e para a minha mãe que eu estava roubando dinheiro do preto velho, mas eu sabia que ali tinha uma grande lição na minha vida. Nunca mais eu peguei dinheiro daquela cumbuca. E nunca, os meus dias de ladrão iniciante aqui terminaram naquela aventura de menino. Enquanto a gente vai pensando nas coisas que já fizemos do ontem, nós podíamos aqui listar uma série de situações que nós entendemos, como ladrões de joia, de bancos, ladrões de terra. Há uma categoria que são os ladrões de automóvel, ladrões da previdência, ladrões de gado, ladrões de galinha. A lista, ela é extensa demais, mas raramente nós mencionamos em nossa lista os ladrões de coração. No entanto, eles existem. E quando a Bíblia pensa no assunto, ela traz à tona um dos que tiveram maior, ou dos que foram mais bem-sucedidos em sua história, e o seu nome era Absalão. A sua história está aqui narrada em livro de 1ª e 2ª Samuel, propriamente dito, capítulo 15, onde nós encontramos essa cena acontecendo nos dias de reinado do rei Davi. Diz assim a Bíblia a respeito da conspiração de Absalão contra o seu próprio pai. Diz assim: e aconteceu depois disso, que Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal, que levava à porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: de que cidade és? E invariavelmente a resposta era: o teu servo é de uma das cidades de Israel. Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: a tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. E Absalão sugeria: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão, puxava-o para si e o beijava. Absalão, deste modo, ia seduzindo o coração da população de Israel, e dia a dia conquistando a lealdade dos israelitas, que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Numa outra versão diz: assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Num primeiro momento, numa reflexão nossa, quem era Absalão? Quem era esse personagem que nós estamos aqui citando nessa noite? Absalão, ele era o terceiro filho de 6 filhos que o rei Davi teve durante a sua vida. Portanto, Absalão não era uma pessoa qualquer. Ele era um príncipe, um nobre. Deus tinha lhe dado o privilégio de nascer num lar especial, num lar cujo pai tinha um referencial incomparável, uma história extraordinária. Eu fico pensando quando Absalão nasceu, porque logo surgiram as perguntas a respeito de qual deveria ser o seu nome, como nós pais fazemos com os nossos filhos. Há uma expectativa em nossa alma.
nós paramos para pensar, quando eu pensei no Gabriel, perto dele nascer, nós fizemos aqui na igreja um chá de bebê. O chá de bebê, quando colocaram lá um nome, era assim, sem nome, porque eu não tinha escolhido, nós não tínhamos decidido o nome da criança. Quando ele nasceu, nós tínhamos 3 nomes em pauta: Gabriel, Rafael e Lucas. Eram os nomes que estavam em nossa alma. E ao final ficou Gabriel. Havia uma expectativa sobre ele, que é enviado dos céus, representante de Deus. Então, nós demos um nome ao nosso filho por conta de uma expectativa que tínhamos em relação a esse menino. Como a Manuela também foi do mesmo princípio. Então, quando esse menino nasceu, o pai escolheu esse nome, Absalão. Absalão, que no hebraico significa pai de paz. Então a expectativa de Davi com relação àquele menino é que ele ia ser um homem cheio de paz, um apaziguador, alguém que ia ser diferente. A Bíblia fala que Absalão era um homem formoso, com uma beleza incomparável. No capítulo 14, se você observar, lá no versículo 25, a Bíblia diz assim: olha, em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como o jovem Absalão, o qual era elogiado por todos em virtude de sua beleza física. Da cabeça aos pés não havia nele nenhuma deformidade. Quando cortava o cabelo ao final de cada ano, e apenas porque ele pesava muito, tinham o costume de pesá-lo, e apuravam-se quase 2,5 kg de cabelo cortado pela medida real de pesos. Absalão era um homem notável, aonde passava era perceptível a sua presença, amado pelo povo. As pessoas simplesmente percebiam, notavam a sua presença. Então esse rapaz, ele tinha muitas razões para ser um homem e desenvolver uma história extraordinária. Acontece que Absalão, em determinado momento de sua vida, ele perde a admiração pelo seu pai. Nasce em seu coração um certo orgulho, prepotência. Ele passa a desenvolver um comportamento de um oportunista, de alguém que se julga melhor do que os outros, e de que supostamente tinha uma solução mais adequada para o reino. Ele começa a destoar da visão do pai, e a achar que o pai não estava atendendo adequadamente a demanda do povo, nem as questões internas da família. Quando ele enfrenta um problema dentro de casa, por conta de sua irmã Tamar, Aminon, que era o primogênito, havia violentado Tamar, e Aminon era meio-irmão de Absalão e de Tamar. Absalão simplesmente esperava que o rei, que o pai, tomasse providências extremas contra Aminon. Acontece que Davi tratou aquele caso não da forma como Absalão queria, e Absalão ficou enfurecido, esperando o momento para fazer justiça com as próprias mãos, para vingar a ofensa contra a irmã, não se importando tanto com aquilo que o pai pensava, se ele era o rei ou o que quer que fosse. E num ato de vingança, num jantar criado por ele mesmo, onde o irmão estava presente, ele avança sobre o seu irmão e o mata. Com essa atitude, Absalão foge e parte para o exílio e fica 3 anos exilado, longe do coração do rei Davi, seu pai. Até que, por conta da interferência de Joabe, o general, Absalão retorna para Jerusalém. Ele sai do exílio e ele chega a Jerusalém, capítulo 14, versículo 24. O rei ordena que ele volte, permite, mas, embora tivesse voltado para Jerusalém,
o rei não o recebe no palácio, não vê a face de Absalão. Absalão agora chega, está em Jerusalém. Passam-se 2 anos. E ele fala com Joabe, tem uma conversa que não é animada. E ao final daquela conversa, Joabe consegue dissuadir o coração de Davi. E o resultado está no final do capítulo 14, no versículo 33. Quando Absalão comparece na presença do rei Davi. E o rei se emociona e beija Absalão. E é assim que eles se encontram depois de alguns anos, após a violência praticada por Absalão contra um membro da família, num ato de vingança, de justiça feita com as próprias mãos. E é dentro desse contexto de exílio, de desobediência, de tomar as medidas que se acha cabível a despeito de se ter um rei, que Absalão começa a desenvolver esse comportamento. Você vê ele atendendo as pessoas que tinham uma demanda contra, uma demanda a ser tratada com o rei. Pessoas necessitadas, gente com o coração aflito. E a Bíblia ela é interessante porque o versículo 2, ele diz que ele plantava-se à beira da estrada principal, que levava à porta da cidade. Sabia o caminho, e antes de chegarem à porta da cidade, lugar onde se praticava a justiça, ele simplesmente travava um diálogo. A Bíblia King James é interessante porque no versículo 3 diz que ele aproveitava a oportunidade. Então nós podíamos pensar que Absalão começou a desenvolver um comportamento de um oportunista, vendo uma fragilidade na estrutura do reino, de seu pai. Ele começou a se aproveitar de uma oportunidade oferecida pelo próprio reino. E ali ele começou a montar aquilo que nós mais tarde ouvimos no texto bíblico, que era furtar o coração dos homens de Israel. Nos chama a atenção a forma como ele tratava tudo. Diz o versículo 3, que ele dizia: a tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. Olha, o que você traz, de fato, merece atenção, é digno de atenção. Mas lá onde você vai, eu conheço muito bem. Você não vai ser bem recebido e ninguém vai atender a sua demanda. Julgando a todos, tirando o brilho do reino, do coração do pai, ele começa a trabalhar e mais tarde começa a dizer: quem me dera eu fosse o juiz, e as pessoas fossem atendidas por mim, eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia a mão, puxava-o para si e o beijava. E assim Absalão começou a agir, seduzindo o coração do povo, até que mais tarde, nessa ação conspiratória, Davi ouve essa palavra no versículo 13. Você pode ler, queridão, na sua Bíblia aí. Na King James diz assim: um mensageiro chegou a Davi e disse: o coração dos homens de Israel se voltou para servir a Absalão. O coração do povo se desviou. O coração do povo foi tirado do seu devido lugar por Absalão. Nós olhamos para essa cena e vemos algumas consequências acontecendo com Davi por conta daquele exato momento. Primeiro você vê no capítulo 14, o coração de Davi sendo, sofrendo ou sendo apoderado pelo medo. Você vê que Davi, diante da notícia, ele brada e diz: levantemo-nos e vamos fugir, porque certamente não escaparemos da fúria de Absalão.
Parece que Davi, ele pressentia que mais cedo ou mais tarde, Absalão ia fazer alguma coisa. Porque que pai ia dizer, olha, qual é o problema de meu filho ter o coração do povo na mão? Ele é meu filho. Mas não é o que Davi fala. Davi diz, é melhor nós partirmos apressadamente, porque não iremos escapar das mãos de Absalão. Absalão estava com a fúria contida, com um coração amargo, disposto a remover a história de seu pai e fazer uma história melhor do que a do pai. Era um presunçoso. Então, Davi tem essa visão tão dura, e ele é obrigado a dizer ao povo, e a dizer, olha, o meu filho vem apressadamente, ele não é um nobre, precisamos partir. Logo, também vemos uma outra situação acontecendo por conta da presença e da ação de Absalão, por ter roubado ou furtado o coração das pessoas. Nós vemos a tristeza surgindo no versículo 23 do capítulo 15, Davi parte, diz a Bíblia no versículo 23, e toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz. Versículo 30, caminhava Davi, chorando e lamentando todo o ocorrido, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés nus ou descalços. Aquele povo que andava com Davi, que era fiel, bem como o próprio pai, Davi, o rei, por conta de toda essa cena, tiveram o coração profundamente marcado pela tristeza. Nós também enxergamos a humilhação que Davi estava passando. Você pode observar no capítulo 16, versículo 21, versículo 16, na verdade, você pode observar o rei, capítulo 15, versículo 16, você pode observar o rei decidindo partir a pé com sua família, deixando o palácio concubinas para cuidar do palácio. Mais tarde, Aitofel, que era um conselheiro de Davi, um homem que havia se associado com Absalão, diz o capítulo 15, versículo 12, que Aitofel se associou a Davi, e Aitofel não era qualquer pessoa. Se você observar, lá no capítulo 15, versículo 31, diz que Aitofel era um dos envolvidos, Davi descobre. No capítulo 16, versículo 23, nos fala da qualidade que Aitofel tinha e quem ele era nos seus dias. A Bíblia diz que os conselhos que Aitofel dava naquele tempo eram recebidos como um oráculo de Deus. Aitofel era como a própria boca de Deus naqueles dias. E Aitofel deixou Davi e se associou a Absalão. E para a situação ficar mais dura para Davi, Aitofel era avô de Betseba. Que situação complicada. No reino, na família. E agora Aitofel dá um conselho para Davi, para Absalão. Ele diz, a partir do versículo 20 do capítulo 16, Absalão procurou um conselho de Aitofel, e Aitofel lhe deu um conselho, versículo 21, digo que te aproximes das concubinas de teu pai, que ele deixou para zelar do palácio, e tenhas relações sexuais com elas, deste modo todo Israel saberá que te tornaste repugnante e odioso perante teu próprio pai. Mas essa atitude fará com que todos que de fato são teus aliados tornem-se ainda mais corajosos. E armaram aquela tenda no terraço do palácio, versículo 22. E ele teve relações sexuais com as concubinas de seu pai, à vista de todo o povo de Israel. Vergonha, humilhação, que um pai estava passando por causa da atitude de um filho.
Todas essas consequências e outras que poderemos citar, diz respeito à presença de um ladrão de coração. De fato, o prejuízo é enorme quando uma cena dessa começa a ser desenvolvida em nossa vida. E o que nos chama a atenção é que Absalão podia até ter muito ressentimento contra o seu pai. Absalão podia ter muitas justificativas em sua alma. Ele podia ponderar no reino, ele tinha acesso ao coração do seu pai, ele tinha acesso à presença do seu pai. Ele podia discutir muitas questões urgentes com seu pai, mas Absalão, tanto como Davi, se resguardaram cada um no seu universo pessoal e particular. E Absalão, quando se manifestou da pior maneira possível. Talvez pudesse justificar: o que desencadeou as minhas atitudes foram o fato de o meu pai não ter agido coerentemente. Podia querer achar justificativa para fazer o que fosse, mas toda a ação de Davi não encontraria respaldo da parte divina, por melhor que fosse seu argumento. Como alguns que ouvimos às vezes: eu quero ser feliz, eu quero melhorar minha vida, em função de todos esses pensamentos que vão e estão à nossa volta, nós vamos decidindo a história, como se isso fosse ter respaldo de Deus. E aí ligamos para o pastor, ligamos para advogado, ligamos para um amigo próximo, para ter respaldo para a atitude nossa, para referendar o que acreditamos. Você até pode acreditar em algo específico para a sua visão, mas há contexto, Deus te dá o contexto exato para você fazer o que você quer, ou o que você pensa está em concordância com o que Deus está estabelecendo. Parece-nos que Absalão começou a se achar mais importante que todo mundo. Eu sou melhor que Aminon, que o próprio rei Davi, eu faço justiça, então eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Nós ficamos um tanto pensativos, porque Absalão podia ver muitas qualidades, muitas coisas boas. Desde pequeno ouviu falar da história do pai, sabia quem Davi era, um adorador. Certamente, em alguma ocasião, deve ter visto seu pai prostrado em adoração, dedilhando um salmo. Sabia que o seu pai tinha um coração diferenciado, que era um homem único. Mas é impressionante nós observarmos que a atenção de Absalão foi voltada para as coisas débeis de sua casa, para as falhas ou para o pecado de seu pai. Essas coisas que marcaram e impulsionaram Absalão. Não foi a virtude de Davi, foi o erro. Será que onde você olha, onde você vive, com quem você compartilha e divide a vida, que lá não há atributos e predicativos positivos, que encantam, que chamam a atenção, que falam ao seu coração? Ou para você o que só tem valor é o que é errado, o que não serve? E é por essas questões que você está decidindo a sua vida? Então, pobre e miserável que você é, porque você é como Absalão. Você pensar que as belezas do palácio não encantavam Absalão, ou se encantava de uma forma errada. Ele não falava mais do pai: o meu pai é um homem extraordinário. Eu sei que o meu pai não fez aquilo que eu gostaria, mas ele é a lâmpada de Israel. Absalão começou a ser conquistado por aquilo que o seu coração apelava, e não apelava para aquilo que era bom e agradável ao Senhor. Então ficamos impressionados, porque ao permitir que isso acontecesse em sua alma, ser conquistado pelas falhas que via no cotidiano de sua casa, Absalão entrou numa espiral sem volta, e ele começou a furtar o coração dos homens, o coração da nação, para aquilo que ele queria, e a forma como ele fazia que nos encanta. Você ouviu essa história esses dias atrás,
fulano parece um vovozinho, abraça, beija todo mundo, atende todo mundo, que coisa encantadora. Me perguntaram o que o senhor acha desse homem. Olha, eu sou muito reticente, não gosto de falar mal de ninguém, mas eu aprendi que todo mundo tem que ser como está na Bíblia. É como está aqui, está na bênção. Não é como está aqui, não quero conversa. Abraça, beija, fala bem, pega no colo, mas meu santo não bate, entendeu? Não sou contra não, mas não vai mudar a doutrina da igreja dele por causa da gente, e nem por causa do Senhor Jesus, e nem por causa da Bíblia. Então não dá para mim andar junto. Admiro, porque vem com um contexto diferente, digno de admiração, de respeito, de crédito, mas a nossa doutrina é diferente, não é a mesma. Então nós temos que tomar cuidado, porque nem todo mundo que beija, o beijo de fato não transmite o beijo puro. Jesus foi traído com um beijo, e existe uma expressão no mundo que é lágrima do quê? Então nem todo mundo que derrama lágrima é por paixão. Você sabe por que é lágrima do crocodilo? Porque o crocodilo, quando pega a presa, a mordida é tão forte que ele chora. Então o choro do crocodilo é porque ele está matando uma presa. E às vezes você vê alguém chorando, mas não é por você, porque ele é teu bem, é chorando por outras razões que você desconhece. Então Absalão, olha como ele fazia: quem me dera poder te atender bem. E abraçava, e era jeitoso. Eu tenho um ministério extraordinário, internacional, igual do pastor Dimar, meu. E aí beija, e abraça, e unge. E é assim que começa um problema na vida de uma família. Então, quando olhamos para uma cena como essa, nós aprendemos alguns princípios, eles são de muita importância. Em primeiro lugar, precioso e amado irmão, cuidado com os seus relacionamentos. Vamos repetir? Cuidado com os seus relacionamentos. Olhe para quem está pertinho de você. Cuidado com os seus relacionamentos. Cuidado com os seus relacionamentos. Cuidado com os seus relacionamentos. Cuidado com quem vem com aquela aparência de anjo, meu irmão, com aquele que vem lá no consultório, com aquela cara bonita e te elogia, entendeu? Cuidado com aquela dona que trabalha com você lá no escritório, moço. Você é casado e ela só vive te elogiando, falando bem que você é um marido bom, que você não merece a mulher que tem, quer roubar teu coração, miserável. Cuidado, porque começa assim. Você trabalha numa repartição e lá está uma pessoa e ela acha você atraente, encantador, e um dia elogia você e você em casa brigou e fala bem de você, que você se arruma bem, e lá em casa só te cobram, e chega no trabalho e fala que você trabalha inteligente, e lá em casa diz que você não avança no trabalho e não tem promoção, que você não é um homem ou uma mulher inteligente, e até te chama de burro, mas você chega no trabalho e aquela pessoa te carrega no colo, e aí te convida para jantar fora, e a tua mulher, o teu marido não te leva para jantar fora, e ainda paga a conta. E lá na hora de sentar na mesa, na hora de pegar um guardanapo, você toca na mãozinha dele, ou na mãozinha dele, e um contato já foi feito, e no toquinho da mão começam os elogios, os olhares, e daqui a pouco você está dizendo: quem me dera, quem me dera, quem me dera, quem me dera. Cuidado com os seus relacionamentos, com quem se aproxima de você, com quem fala com você. A Bíblia diz em Provérbios: filho meu, se os pecadores com delícias quiserem te atrair, não aceite, não consintas. Doutor Edmé disse hoje de manhã que José fugiu e deixou a roupa das mãos daquela mulher, e ela disse assim, tarada, e ficou lá na mão dela. Mas é melhor você ficar sem roupa e preservar a santidade, preservar teu coração puro, do que ficar vestido e perder a santidade, meu irmão.
Então cuidado. Olha como Absalão fazia. Beijava, não deixava ninguém se inclinar, abraçava, afagava, mas por trás ele estava roubando o coração. Você vai dizer mais uma vez, cuidado com os seus relacionamentos. Olhe para quem está perto, cuidado com os seus relacionamentos. Cuidado, cuidado, cuidado. Uma segunda situação, porque tem coisas que são inevitáveis. Veja, nós dividimos vida com as pessoas. Não dá para na sua repartição, você tratar mal uma pessoa porque ela vive te assediando. Ou na igreja você ficar hiper preocupado porque nós temos ministérios. Cuidado com aquele, com A, com B, com C. Não dá, meu irmão. Parece que Davi conhecia Absalão, sabia que Absalão mais cedo ou mais tarde alguma situação ia acontecer. No entanto, vale a pena você se lembrar desse princípio. Não se deixe seduzir pela aparência. Não se deixe seduzir pela palavra. Não se deixe seduzir pelo tato, pelo gosto, pelo conforto, pela compreensão, pela acomodação dos sonhos. Não se deixe seduzir. No teu coração não está uma placa comprável. Ora, essa questão da sedução ou da tentação, o próprio Jesus sofreu em sua vida, quando por ocasião de um momento, após estar no deserto em jejum, o inimigo trava um diálogo com o Senhor e dizendo, tudo isso te darei. E o Senhor simplesmente não aceitou toda aquela demanda que vinha sobre ele, dizendo mais tarde, vai-te Satanás, porque só deves adorar ao Senhor teu Deus e prestar culto a Ele. Então você precisa prestar atenção em sua vida. As atitudes de Absalão aparentemente eram boas e maravilhosas. Ele era um príncipe, tinha um comportamento impecável. Se você observar o capítulo 16, você vai ver capítulo 15, você vai ver Absalão falando com o seu pai, dizendo a ele, versículo 7, ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ao rei, permite que eu vá a Hebrom, a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor. Um homem extraordinário, um príncipe, que agora fala ao pai, eu vou a tal lugar, pai, o senhor permite que eu vá? Vou fazer um voto ao Senhor. Eu falei algo com Deus, e o pai diz, pode ir, meu filho. E lá, Absalão, tramando uma conspiração com Aitofel e o povo que outrora amava o rei Davi. Você precisa ter a compreensão que de quando em quando nós vamos enfrentar situações assim. Alguém com um coração disposto a trazer prejuízo, a conquistar o coração de nossa família, a seduzir o coração de nossos filhos, de nosso marido, de nossa esposa, a querer aquilo que Deus colocou sobre nossa guarda, sobre o nosso cuidado. Gente mal intencionada, e que com um comportamento impecável age, e na maioria das vezes pensa que um líder, que um rei, como um homem como Davi, não sabe ver o que está acontecendo. A bem da verdade, no mundo muitas vezes não, mas na esfera do mundo espiritual, muitas vezes nós olhamos, aquele está me preocupando demais, e nós contamos para o Senhor. Então cuidado, cuidado. Absalão começou a ser um homem oportunista, orgulhoso, era um príncipe. Olha, tudo que Davi tinha era para o filho. No tempo certo, o filho ia ser abençoado. Não precisava fazer daquela forma. Há um outro princípio que nos impressiona, e na verdade que ele é importantíssimo ao nosso coração.
ao pressentirmos o perigo de uma situação perigosa, ou que nós estejamos praticando, ou que alguém está praticando, nós precisamos aprender a cortar o mal pela raiz. Diga para quem está perto de você: corte o mal pela raiz, corte o mal pela raiz, corte o mal pela raiz. Nós sabemos que a alma do ímpio deseja o mal. Então não permita que ninguém invada sua vida sem o consentimento divino. Não permita que ninguém abrace, fale, troque palavras, gestos, que possui uma segunda intenção. Tempos atrás, bem lá atrás, 2, 3 anos atrás, eu fui com um colega pastor. Nós fomos jantar num restaurante, sentamos à mesa, eu, Fabiano e aquele casal. E aí a gente estava jantando, de repente a esposa dele ficou brava, no meio da janta, brava, e ela ficou de pé no restaurante e começou a olhar para a mesa de lá. Está vendo esse aqui? É meu marido, entendeu? O senhor pode parar de ficar me paquerando daí? Porque ele é meu marido, eu sou casada. E foi uma vergonha para aquele homem. E eu assim baixei: meu Deus, que mulher é essa, cara? Que é isso? Olhei para o Sandro e falei: meu irmão, que é essa dona? E aí ele, como um cavaleiro: meu bem, é porque você é linda e é maravilhosa e chama atenção, mas faz o seguinte, vamos trocar de lado. Aí nós trocamos de lado. Aí, não fiz isso, mas estou agora aqui dando uma aumentada na história. Fabiana, você já sabe que o cara lá de... Olha, entendeu? E você também é linda, então você também... Senão eu vou pôr uma venda de zorro em você, aquele tapa-zóio, entendeu? Isso não aconteceu. Ela está sentadinha ali, então, porque pastor pentecostal, ele não mente, ele aumenta, entendeu? Então, corta o mal pela raiz, meu filho. Se lá no seu trabalho tem o teu chefe que te assedia, minha filha, muda de emprego, pede as contas e sai. Se lá onde você está vivendo tem uma mulher que te perturba e você é casado, santo varão, não atenda telefone, tira da sua agenda, deixa de conversa mole, tira do seu Facebook. Arranca. Põe lá bloqueado. Aí o marido: por que é? É porque essa pessoa infeliz não para de invadir o meu perfil, ficar elogiando e falando coisas, e eu não quero que meu coração fora do lugar. Corta o mal pela raiz, meu filho. Corta o mal. Se você é um profissional, trabalha com vendas, tem que viajar, nós sabemos que você sofre demais com isso. Tem que atender cliente, tem que representar a empresa no sul, em todo lugar, e às vezes tem que ir lá fazer uma média, fazer um meio de campo com quem vai comprar, e a turma fala: vamos tomar aqui um negócio à noite em tal lugar. Você trata dos negócios e diz: olha, eu gostaria muito de ir, mas eu tenho uma família que me espera, eu não posso ir onde vocês vão, mas eu quero dar um abraço. Se vocês estão nessa vida, vá em paz. Corta o mal. Não faça como um santo, que eu não sei se é santo, que um dia eu encontrei no shopping, almoçando com uma dona que não era a mulher dele, lá sentadão, e ele com um prato aqui, né? E eu vim lá no shopping, e a dona do lado de lá, com um decote de norte a sul, com aquele seio generoso, e o santo varão ia engasgando, e olhava, e eu vi, e falei: esse miserável desse apóstata na fé, não é possível. E depois: santo varão, você acha que isso ia ficar bonito, se a sua mulher fosse jantar com um homem, negócio de negócio, no centro da cidade, onde for, num lugar escondido, ia ficar bacana? Corta o mal pela raiz, meu filho, não dá asa para o problema, porque está cheio de ladrão de coração nessa vida, procurando roubar sua família, sua casa, seus sonhos, sua vida pessoal, destruir sua alma. Então corta o mal pela raiz.
As redes de relacionamento têm servido ou feito um desserviço na vida de muita gente. Você que está casado, vida estabilizado, abençoado, encontra no seu perfil aquela menina que era sua vizinha, você era adolescente, ela era garota bonita da rua, e aí você tinha o sonho de namorar, e não namorou porque ela preferiu o outro, e agora você fica lá, achei o meu sonho de adolescente. Que conversa de sonho de adolescente, com 40 anos, um pé na cova, com essas coisas, é um pé na cova. Eu estou com 44, uma parte já foi bacana, não adianta você querer dizer que não foi não, e se não foi na cova, está perto dela, tem jeito não dá para resistir, e você que tem mais de 40 só clama. Então você fica com essa conversa, meu Deus, lembra como era ela, era o meu sonho, a Claudinha, meu Deus do céu, então, agora achei ela no Facebook, nossa, aí você entra e vê, e a Claudinha estava casada, agora está solteira, desquitada, ela tem uma meia dúzia de filhos, não importa não, deixa os filhos de lado, não importa não, a Claudinha, que coisa linda, e aí você manda, Claudinha, lembra de mim? Olha a minha foto, eu não mudei nada, os anos passaram, mas os meus cabelos continuam iguais. E a Claudinha, você está bonito mesmo, que a Claudinha tem uma meia dúzia, ninguém quer mais ela, bacana. Deve ser bobo, rapaz. E aí você vai nesse pensamento do diabo na sua alma, e fica só vendo defeito em casa, na esposa da sua mocidade, na menina que você namorou, escolheu, que era um brinco, continua sendo um brinco, mas um brinco um pouquinho maior, cresceu um pouquinho, algumas gordurinhas, entendeu? E você começa a pôr defeito. Ela reclama do joelhinho que está doendo agora, claro que está doendo, a idade chegou, já orou muito por você, carregou seus filhos, carregou um bocado de coisa, porque você não dava conta. E agora você reclama do joelhinho dela. A Claudinha não tem problema no joelho. A Claudinha não ronca. Vai lá para você ver se não ronca. Corta uma pela raiz, meu irmão, tenha misericórdia. Todo ladrão de coração tem um fim trágico. A Bíblia conta no capítulo 18 que Absalão morreu com seu coração perfurado. Dardos vazaram a sua vida, terminou com a vida de uma forma terrível. Capítulo 18, um prejuízo enorme. A partir do versículo 6, morreram mais de 20 mil homens, por causa de um ladrão de coração, prejuízo sem fim. E ao final, versículo 14, do capítulo 18, esse homem, que era um príncipe, morreu com os cabelos pendurados numa árvore, com o seu coração vazado pelos dardos, lanças perfuraram o seu corpo, e teve um velório indigno, foi enterrado de qualquer jeito. Absalão teve 3 filhos e uma filha, mas a partir desse momento, não se fala mais dos filhos de Absalão. Destruiu sua família, porque permitiu que o orgulho entrasse em sua alma. Estava dizendo, quem dera eu pudesse atender, fosse comigo, porque eu faria assim, a minha visão é melhor que a visão dele, eu sei, eu faria assim, assado, e Deus ia, meu irmão, se Deus quisesse Absalão, Deus colocava lá, a porta não precisa ser derrubada, Deus faz tudo certo. Absalão era um príncipe, tinha um privilégio, mas jogou tudo fora, por ser arrogante e presunçoso. E assim termina a sua história. Nós sabemos que o pai de um ladrão, ele é conhecido na Bíblia como o pai da mentira. O diabo veio roubar, matar e destruir. Por trás de homens e mulheres assim, impera as trevas. Que Deus ajude o seu coração, que Deus ajude a minha alma, como igreja, como família. Nós que temos responsabilidades com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, na nossa liderança, para que
a tempo do Senhor, nós saibamos lidar com situações como essa. Tanto se estivermos sofrendo a influência de alguém assim, mas também tanto no sentido de que Deus não permita que eu e que você tenhamos esse comportamento como o de Absalão, o de furtar o coração das pessoas, de manipular alguém para aquilo que nós queremos, e fazemos isso com um abraço, com uma palavra, com um beijo, com um elogio, mas ao final nós estamos arrebanhando pessoas de uma forma ilícita, de uma forma que não tem a bênção do Senhor. Que Deus ajude sua família, sua casa, e que nós possamos ter vitória em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração essa noite. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu queria que você pensasse em duas coisas hoje à noite. Em duas coisas. E é uma pergunta simples que eu quero lhe fazer. Quem é você? Quem é você? Ou quem você é? Você é um ladrão de coração? Ou você é um filho? Pensar que Absalão era querido pelo pai. Davi chorou demais a perda de Absalão. Chorou demais. Mas não tinha o que fazer. O destino foi traçado quando Absalão avançou, que não podia avançar. Não tinha o que Davi pudesse fazer. Que perda. Perda. Doeu muito. Doeu muito. Mas quem é você? Você tenta roubar o coração de alguém? Chamar a atenção de alguém? Como pastor, manipular uma ovelha que é de outro pastor? Ah, se você estivesse em minha igreja, então a minha igreja você ia ver. Agindo de uma forma que não se pode agir. Lá no seu trabalho, como é que é o seu relacionamento? Com as pessoas que estão à sua volta. Chefe, alguém abaixo de você, à sua volta. Por que você quer ser o mais bacana, o mais bonitão lá do trabalho? Você tem que dizer ao Senhor: Senhor, me esconda debaixo das suas asas. Eu não quero causar nenhuma visão errada. Eu não quero roubar o coração de ninguém. Eu sou um príncipe. Eu sou uma princesa. Ou até você sabe de um ladrão de coração. Você já tem sentido a influência de um na sua vida. E você tem permitido esse assédio, tem gostado. É tempo de você dizer não. Não e não. O que vale é a minha família. O que vale é a minha integridade com o Senhor. O que vale são os princípios que tenho. Todo ladrão de coração tem um final trágico. E há um Deus que vê tudo e que trata tudo. Quem você é? Quem? Já prejudicou muitas famílias? Já destruiu muitos casamentos? Já falou mal na família de alguém? Já roubou o coração lá na família? Sabe aquela situação onde você rouba o coração do marido? E o marido que é apaixonado pela mãe ou pelo pai, família que é dele, deixa seu marido viver com a família dele, ué, qual o problema? Afinal de contas, se não fosse o pai e a mãe dele, você estava com outro, dona. Era outro homem que você ia ter. Você devia agradecer. Fica implicando, enciumada
de que o marido não pode ver a família dos pais, dos irmãos, empobrecendo a família. Os filhos não podem ter o carinho do tio, ou do avô, da avó, por uma série de justificativas. Não é melhor você pôr tudo na mão de Deus, dizer: Deus, o Senhor me deu, mas eu vou confiar, em vez de ficar criando empecilho, dificultando, roubando o coração. Meu irmão, essa mulher não te ama demais. Deixa de roubar o coração. Faz um elogio para sua mulher. Será que você não enxerga que essa mulher tem uma beleza que as outras não têm? E você vive olhando para as outras e só vê falha na sua família. Se o meu filho fosse como a Manu do pastor, ih, meu irmão, a Manu é terrível, abençoada, mas ela é jogo duro. Ai, se o meu filho fosse igual o Danielzinho do pastor, se ele fosse como a Rebeca do João, se a minha filha fosse igual a Clarinha do Jean, se a minha filha fosse, meu santo varão, o filho que Deus te deu é esse aí. Olha a beleza da sua casa, olha a beleza da sua família, olha os olhos da sua esposa, o cabelo que ela tem, a beleza que Deus deu. E deixe de querer ficar roubando, achando crise onde não tem, e buscando outras coisas fora, e tumultuando, e dificultando. Essa sua mulher trabalha, estuda, cuida de filho, cuida de você, sol a sol. Será que você podia ver que essa mulher que está envelhecendo com você, ela é espetacular, abençoada? E você no trabalho vê aquelas mulheres finas comprando o seu produto, e você fica imaginando: pensou se fosse minha mulher? Pensou coisa nenhuma bacana? Sua mulher é uma guerreira do seu lado, confia em você quando você sai para a jornada. Quem você é? Absalão era um ladrão de coração, tumultuou o reino, levou muita gente à queda, ao final morreu. Que Deus nos ajude. Senhor Deus, que está o seu povo, tua igreja, nossa família, nos dá um coração puro, nos dá um coração, Senhor, diferente, que agrada ao Senhor. Livra-nos dos ladrões de coração, Senhor, e não permita que a gente seja um, que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Nos ajuda a ter cuidado com os nossos relacionamentos, a não valorizar mais as falhas de nossa casa em detrimento das belezas que ela tem, de não conduzir o nosso coração de uma forma orgulhosa, deixar de ser príncipe para ser um bandido na família. Nos dá um coração diferente. Quando alguém mal intencionado se aproximar de nossa casa, Senhor, nos ajuda a cortar o mal pela raiz, a não aceitar. Nós temos uma riqueza em casa. Eu tenho um filho lindo, eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho um casamento extraordinário, eu tenho um ministério aprovado pelo Senhor, eu tenho um caminho excepcional, e é o Senhor que conduz tudo. Eu não preciso permitir que situações invadam o meu coração, porque eu não concorde com alguma coisa, ou com algo na estrutura que eu faço parte. Tudo é do Senhor, e eu sou teu. Repreende Satanás, Senhor, o pai da mentira de nossa vida. Põe longe da gente e nos dá graça para vencer todo o mal que tenta destruir a nossa família. Pessoas que vêm falar e têm um discurso bonito, que nos abraçam, que nos beijam, mas querem nos levar para a morte. Nós não queremos isso em nossa vida.
Nós queremos, Pai, andar de acordo com a Tua palavra, sendo fiel ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nossa liderança chega para servirmos a ceia, você está com um irmão precioso aí, sua esposa do seu lado, seu marido. Tem uma turma que está com a esposa, com o marido aqui. Você podia dar um abraço aí, mesmo sentadinho na sua esposa, seu marido aí, no irmão. Se está sem, tem uns abençoados aqui sozinhos, né? Que não estão. Você podia, assim, dizer para esse irmão: cuida do coração. Olha para o seu marido, para a sua esposa, diz: olha, cuida do coração, meu bem. Cuida da sua alma. Cuida, olha, você vai viajar essa semana. Cuida de tudo. Cuide de tudo. Volte para casa com alegria, com a sua vida abençoada. Não permita que ninguém roube o seu coração. Você podia dizer amém, querido? Você podia dizer aleluia hoje à noite? Amém, querido? Se um bonitão, pele de ovelha por baixo lobo, começar a te elogiar, o que você vai fazer? Bate nele. Vai preso, a gente tira de lá, mas depois você conta: pastor, você é miserável desse infeliz. Mas não aceite. Amém, querido?